E aí, meus amigos GDC, hoje eu vou falar um pouco sobre manutenção, né, de equipamentos, não só de canivetes, né, mas de lanterna, de certo modo. Ah, e assim, o que eu uso, né, para manutenção. Então, estou com a minha caixa de manutenção aqui. É um kit bem simples, então acho que fica acessível, né, para todo mundo que está no mundo do EDC ter ali alguns equipamentos de manutenção. Confesso que eu tenho vontade, né, de avançar, né, nesse tema ali para os meus equipamentos, né? Então, comprar ali um kit de afiação guiado mais profissional. Me questiono, né, um pouco sobre a compra dele. Vou explanar aqui um pouquinho o porquê. Mas o que eu tenho é isso aqui, tem me atendido bem, né? E ao longo do vídeo eu vou dando pequenas dicas aí de manutenção, beleza? Antes, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, isso ajuda bastante a gente. Vamos lá, então é uma caixa simples, né, de madeira, eu mesmo que fiz, tá aqui com bastante adesivo, aqueles adesivos que a gente vai acumulando aí no DC e não sabe onde colar, aí eu colo tudo aqui nessa caixa, né? Então é uma caixa de madeira bem simples, né? Eu mesmo que fiz, aí passei um escurecedor aqui, então tampa de correr, né? O que eu tenho aqui? Vamos lá. Então, ao longo do tempo fui melhorando algumas coisas, né? Mas basicamente é isso aqui. De cara, né? Que tirar as maiores peças. Então tem um strop, né? Esse aqui é um strop de couro. Esse aqui eu comprei, né? Esse aqui eu não fiz. Então esse aqui é um strop de couro, bem básico, mas é importante. Um afiador da Worksharp. Esse aqui é novo, tá? Eu utilizava uma pedra, né? Uma pedra de cerâmica, mas então já estava bem gasta, então eu comprei, vou comprar uma pedra. Aí eu olhei, falei, fiquei repensando, falei, vou comprar esse Worksharp aqui, vai, vamos testar qual é. E depois trago a minha percepção dele. Ele tem as duas pedras aqui, que eu deixo ela invertida ali para essa mais grossa aqui eu deixei invertida porque ela acaba grudando bastante sujeira também. Mais um Worksharp. Aqui tenho essa daqui que é uma para os meus organizers, né? Eu tenho esses organizers de couro e também as carteiras, enfim. Então eu tenho essa cera de abelha aqui que hidrata o couro. Então isso aqui é barato também e ajuda bastante, né, para fazer periodicamente ali hidratando ali os couros, né, do equipamento que eu tenho. Isso aqui é uma graxa de silicone, que eu vou daqui a pouco explicar o porquê dessa graxa de silicone. Uma pasta de polimento, né? Essa jacaré verde. É uma mini, tem a grandona que eu já tive e já saí quebrando ela, dividindo ela em pequenos pedaços. Mas aí eu comprei uma pequena também para deixar aqui. Isso aqui é uma óleo mineral, né? Óleo mineral que ajuda ali para a lâmina fixa, enfim, deixar com óleo mineral, dependendo da lâmina. Depois eu vou colocando tudo aqui no quadro, explicando, tá? Uma, uma chave, né? Aquelas chaves com bit de 1/4 polegada, né? Ela tem aqui o topo giratório, né? Então dá pra. Ela gira aqui como um rolamento aqui. Gira pra caramba isso aqui. É bem divertido. Às vezes eu fico brincando com isso aqui. Um óleo da Nano Oil. Esse aqui é o 85. Pra mim é o. Pro meu uso é a melhor opção, né? Nano Oil 85. É 85 mesmo? É 85. Beleza? Um trava-rosca, né? Para manutenção também, de canivetes. Uma escovinha de dentes, que eu cortei aqui para caber aqui. Então, uma escovinha de dente para manutenção. E chave, essa aqui é uma T10 também, para um pivô de canivete. E essa aqui é a T6. Essa aqui é a T6, isso aí. Uma T10 e uma T6. E um lápis, depois eu vou explicar por quê. O lápis, e aqui bits também, torque, né? Então vários torques. Só que aí acho que esse aqui é do T8. É T8. Ih, caramba.
Só um minutinho, deixa eu pegar ela aqui. Pronto. É um T8, isso aí. Por isso que eu tenho a T6 ali. É do T8. Ah, tá difícil esse bit aqui, hein? Ó, isso aqui tá difícil de deixar firme. T40. Nunca vou usar. Mas T8 e T40. E aqui tá até sujo do strop. Uma lixa 2.500 aqui para também acabamento da lâmina. Enfim, deixa eu tirar para cá a caixinha, deixar ela aqui de canto. E outra coisa que eu utilizo é álcool isopropílico, tá? Então álcool isopropílico também, eu comprei essa garrafa de 1 litro, usa bastante tempo e não foi quase nada, né? Então não é caro e rende muito, dá para você usar muito isso daqui. E eu também utilizo esses paninhos, né? Esses aqui vêm de rolo, aquele em supermercado, que é aqueles lenços, né? Eu não sei que material exatamente é isso, mas ele é ótimo para limpar as coisas, cara. Tipo, em cozinha também é bom deixar esses rolos na cozinha, mas eu uso também para as manutenções. A lixa e esse paninho eu vou deixar aqui de lado, tá? Então, vou começar a explicar um pouquinho do que eu tenho aqui, para que serve cada coisa, né? Espero que fique didático, não sei. Talvez fique uma bagunça, mas é isso. Vamos começar pelo que não relacionado com canivete, né? Que é a pasta a graxa, né? Graxa não, a cera de abelha, tá? Então isso daqui você aplica, né? Pode ser com esses paninhos aqui, né? Para aplicar. Você aplica ali no couro, deixa ali por uns 15 minutos. Depois você passa um paninho de algodão e antes, né? Você limpa o couro, claro. E depois passa ali, vai dando um brilho ali com um paninho de algodão, né? E pode ser esses paninhos aqui, né? Da Civive, por exemplo, que eu uso também isso aqui para manutenção, tá? Então, isso aqui é básico, que quem tem coisas de couro, eu tenho bastante coisas de couro, já fiz um vídeo, né, sobre isso. Então, isso aqui ajuda bastante. Outra coisa, tá, a graxa. A graxa de silicone, tá? Isso é para lanternas. Então, pode haver questionamentos de que, mas pode usar a graxa de silicone para lubrificar o underring da lanterna, né? Porque você normalmente vai lubrificar aqui a rosca, né? Isso aqui é para rosca, lá ele, da lanterna. Porque conforme você vai abrindo, né, desrosqueando, trocando a bateria, se você não deixar a rosca lubrificada, ela vai desgastando com o tempo. E isso pode atrapalhar tanto no contato, né, da sua lanterna, como ressecando ali também o O-ring. Qual que é o ponto? Você só pode utilizar essa daqui, graxa de silicone, se o seu O-ring for de borracha. E a maioria dos O-rings são de borracha. Quais não são de borracha? Os que são de silicone. E esses que são de silicone, de via de regra, eles são aqueles O-rings transparentes, né? Silicone preto, que a maioria das lanternas que você vai pegar, se você for olhar o O-ring, ele é preto. Isso é porque ele é feito de borracha, né? Então, vou pegar um aqui que é mais... Aqui, ó. É preto, né? Dá pra ver? E tá bem lubrificado, né? Não é em excesso que você vai colocar um dedinho aqui de nada e vai passar aqui e depois vai fechar a rosca. Então isso aqui ajuda a manter o ring lubrificado. Se você utilizar esse tipo aqui de silicone em um ring de silicone, ele pode derreter o O-ring, né? Porque semelhante dissolve semelhante, né? Então, como essa base daqui é de silicone, a borracha e o O-ring seria de silicone, ela pode dissolver. Como aquele é de borracha, acho que é borracha acrílica, se eu não me engano, tá? Posso estar falando uma grande besteira, mas eu acho que é isso. Aí você pode utilizar que não vai dissolver, que não vai deixar estragar o seu O-ring, tá? Então eu uso isso daqui para que eu tenha bastante lanterna. Então isso aqui deixa aqui a rosca, né, da lanterna sempre bem lubrificada, evitando aquele atrito para que ela não estrague, não perca contato, tá? Principalmente essas aqui que são twist, né, que tem sempre com uma frequência aqui para girar a lanterna para funcionar a lanterna precisa ficar girando. Então é importante manter ela bem lubrificada.
Beleza, é isso. Agora, acho que tudo isso aqui é relacionado a canivete, né? Vamos lá. Coisas de as chaves, né? Eu tenho essas duas chaves aqui porque é bom às vezes ter, dependendo do pivô, eu prefiro ter duas T10, porque dependendo do canivete você tem que usar duas chaves, uma do lado de um lado, outra do outro. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui, deixa eu ver se o meu. Não, nenhum, acho que nenhum dos meus aqui atualmente. Eu já tive sim canivetes em que você tinha que segurar com uma chave e abrir com a outra, né? Então por isso que eu tenho duas T10, uma aqui e outra aqui. Porque se eu precisar fazer e segurar de um lado para desrosquear do outro, eu tenho as duas chaves. E essa aqui é a T6, porque aqui só tem T8, né? Então são chaves, essa é da Goodyear e essa aqui é da Gedore. Então, elas são ótimas, tá? Não estragou nenhum parafuso meu, são ótimas chaves e são baratas, né? Então, ó, isso aqui já salva bastante e é o básico ali para uma manutenção de pivô, né? Então, normalmente eu estendo aqui um paninho, né? Todos os meus canivetes eu já desmontei, né? Então, normalmente eu estendo aqui um paninho, vou fazer aqui e começo a fazer a manutenção, tá? Deixando as coisas aqui em cima do paninho, conforme eu vou mostrando para vocês. Beleza? Então eu estendo o paninho e vou fazendo a manutenção. Eu não tenho aqueles tapetinhos ali de manutenção com magnético, né? Então o meu é bem básico, tá? Todos os meus canivetes eu já desmontei, né? Menos, acho que o único que eu nunca desmontei foi esse aqui, que é um dos mais novos, tá? Aí entra um dos pontos, a principal dica, a primeira dica aqui é para que você não precise fazer tanta manutenção, tenha mais de um canivete. É uma premissa excelente de quanto mais equipamentos você tiver, menos manutenção você vai precisar fazer. Então, eu tenho diversos canivetes, né, e também diversas facas, né, diversas lâminas aqui também, diversas facas. Então, isso aqui me ajuda a não ter que fazer tanta manutenção. Vamos lá. Aqui eu tenho S45VN, S30V e esse HS AOS10. O AOS10 é o mais básico desses três aqui, por exemplo. Então, ele seria, se eu usar com muita frequência, seria o mais perto que eu teria para afiar. Só que como eu tenho bastante canivetes, né, não tantos quanto eu gostaria, mas eu tenho uma boa quantidade, eu acabo não repetindo tanto eles. Então, se eu tivesse só esse PM3, provavelmente eu já teria que fazer a afiação dele. Eu uso ele com uma certa frequência, vocês já viram ali em alguns shorts aqui do YouTube. Então, mesmo a frequência que eu utilizo ele ainda tá com a afiação de fábrica e perfeita, tá? Uma ótima afiação. Não precisei refazer a afiação dele. Eu sempre tenho que refazer a afiação, normalmente, dos meus multitools. Então, por exemplo, esse daqui é um Spartan que eu uso com bastante frequência. Por ele não ser um aço tão bom, digo, né, de dureza, né? De não ter uma dureza alta, dá pra ver que tá bem sujo, né? Porque eu uso para abrir embalagens. Então ele fica cego com mais frequência. Então esse canivete aqui, por exemplo, é um dos que mais afiei, né? Por quê? Porque não tem um aço tão bom e é um que eu uso com frequência porque eu abro bastante embalagens com ele, tá? Os meus outros canivetes principais, assim, que eu utilizo lá, quando eu saio com ele no final de semana, um exemplo, eu vou utilizar uma ou duas vezes. Um canivete em S45VN, né? Quantos cortes eu precisaria fazer para poder cegar? Inúmeros, né? Muitos cortes. Então, eu usando duas vezes por final de semana a cada 3 semanas, poxa, quantas vezes eu vou precisar afiar esse canivete, né? Então, entenderam a questão? Quanto mais canivetes você tiver, menor é a frequência de manutenção. Então, eu acabo reduzindo a minha demanda de afiação. Por isso que eu ainda não vi tanta necessidade, ainda não comprei um KME, por exemplo, ou um kit de afiação guiada mais caro. Já tive um lance que foi quando eu comecei, eu comprei ali um pequeno lance, só que eu ao longo do tempo fui estragando algumas pedras dele
e quebrei uma também. Então eu acabei que fui me desfazendo dele, enfim, devo ter só umas pedaceiras por aí. Por isso que eu falei, cara, foi crescendo também na coleção e foi reduzindo a necessidade de ter que afiar. Antes eu lembro que eu tinha um Ganso e um Kershaw. Eram os meus dois canivetes. Eu tinha começado com um Ganso. Eu usei muito aquele Ganso. Eu afiei ele muitas vezes. Eu acabei com o fio daquele canivete, né? Porque eu afiei muito. Afiei no Lansky também. Afiei bastante aquele canivete. Porque era o único que eu tinha. Depois eu comprei um Kershaw, né? Acho que era um CQC 6K. E eu também afiei bastante, porque era um, se eu não me engano, era o 8 CR3 MLV, o aço dele, e o Guns era em 440. Eu usei muito aqueles canivetes. Então, como eu usei bastante, eu tinha que afiar com bastante frequência. Eram só dois. Conforme eu fui evoluindo, fui crescendo, fui comprando canivetes com aços mais duros, foi reduzindo essa necessidade de fazer afiação. Hoje, eu só praticamente afio as multiferramentas que eu acabo utilizando e o aço não tem tanta dureza, tá? Acho que deixei claro ali esse primeiro ponto, né? Quanto mais canivetes de bons aços você tiver, menor a quantidade de afiações que você vai precisar fazer. Não significa que, poxa, eu tenho só um canivete e não tem problema. Só como eu tinha na época só o Ganso, por exemplo, eu precisei fazer muito mais manutenção dele, tá? Então as chaves, voltando aqui, né, para chaves, é o que eu utilizo de afiação, né? Eu tenho utilizado agora, né, eu comprei recentemente esse Worksharp. Eu gostei bastante, tá? Ele tem assim essa pedra que é, se eu não me engano, ela é 400. Eu não lembro. Eu não lembro qual que é a gramatura dela, mas praticamente nunca vou utilizar, porque isso aqui é para começar basicamente o fio. Quando ela já está bem, quando o canivete está bem cego, quer refazer o fio, mudar o ângulo de afiação, começa por essa daqui. Mas como o canivete já vai estar afiado, você só vai retocar o fio, eu comecei. Ixi, o canivete que eu afiei nela não está aqui, tá? Eu deixo ele em outro lugar, ali no outro kit. Então, eu afiei ele, ficou perfeita a fiação, gostei bastante. Ela tem acho que se não me engano, essa daqui é a 600. E depois vem aqui para os afiadores de cerâmica, né? Então ele começa com esse aqui que é mais grosso, agora não lembro qual que é a medida dele, tá? A espessura aqui dele, né? A altura dele. E depois tem esse aqui de anzóis e vai para o mais fino, né? Então são dois, três e quatro. Para você, quatro estágios de afiação, 5 com o strop. Então ele tem aqui um pequeno strop aqui também. Já vem com composto aqui de polimento. Então somente essa daqui mais fina. Se o canivete estiver quase cego, se você for só retocar os fios, as pedras de cerâmica já são suficientes, tá? Então é um ótimo afiador, eu gostei bastante dele. Ele tem realmente aqui o ângulo de afiação, você coloca aqui no... Deixa eu pegar esse aqui que tá meio ceguinho também. Você tem aqui o ângulo, aqui a posição que eu tô não é muito confortável aqui. O ângulo de afiação aqui em 20 graus, então você encaixa, né, coloca, apoia aqui a lâmina e vem afiando ele, né? Eu tô olhando... E você vem... eu comecei pela mais grossa. Burro, enfim. Não precisava ir para mais grossa, tá? Mas não fez nada no canivete. Então aqui é a média, né? Então você começa aqui, encaixa aqui no ângulo de afiação e vem fazendo aqui o movimento, tá? Então não estou fazendo com tanta atenção, mas faz do lado, faz do outro. E aqui depois você vem aqui para as de cerâmicas, né? Então aqui, por exemplo, faz... Não era nem a minha intenção, tá? Fazer isso aqui em vídeo. Mas... E aqui do outro lado. O ideal é fazer exatamente a mesma quantidade de vezes.
Depois muda aqui para mais fina. E talvez fique uma bosta. Porque eu não estou fazendo como deveria. Como, quer dizer, com tanto capricho, né? Tô só demonstrando aqui mesmo. Mas já tô aqui, né? Beleza? E, por fim, o strop. Vamos ver se vai ficar com alguma decência de fio. É, ficou mais ou menos. Espera aí, deixa eu pegar uma folha aqui. Vamos ver se cortou alguma coisa. Aí, ó. Tava meio posto. Agora ficou melhor. Se der uma atenção, né, com mais capricho, com certeza melhora ainda mais esse fio. Olha, ó, foi super rápido. Então, funciona, né? Já deu pra perceber. Vamos lá. Perdi muito tempo nisso aqui. Tem outros strops aqui, né? Então, um strop maior aqui. Esse aqui eu gosto para faca de cozinha, né? Então, quando faço algum fio, usar esse strop maior. E eu também fiz dois strops. Eu tenho esses dois strops aqui. Um deles fica naquele meu kit da Maxpedition e o outro fica na minha mochila, né? Na minha mochila eu também tenho essa pedra aqui da Victorinox, que eu já utilizei também para afiar um canivete e deu super certo, tá? Foi excelente também. Então é uma ótima pedra para você, um ótimo kit aqui, rápido, né? Então esse aqui me atende rápido para um churrasco que eu tiver com os amigos e tiver cego, canivete, ou a faca, né, de churrasco. Então isso aqui é o que eu deixo na minha mochila. Então, falando de manutenção ainda, né? Vamos lá. O outro kit de chaves, né, que eu tenho aqui. Vou deixar essa lâmina pra cá. Deixa o canivete pra cá. Beleza. Esse também é outro jogo de chaves, né, como mencionei. Então, isso aqui acho que foi AliExpress, mas é de ótima qualidade, tá? Junto aqui com as outras chaves, se precisar. Para limpeza, né? Então, dependendo ali do canivete e da faca, dá para você fazer uma limpeza sem desmontar. Então é bom, né, ter uma escovinha, você mexe aqui nos todos os cantinhos aqui, ajuda já a dar uma boa limpeza. O canivete fica bastante no bolso, né? E o bolso solta aqueles fiapos, né? Então a limpeza é excelente, tá? Então, associado, né, normalmente, o que eu faço? Desmonto, né, uso as chaves, desmonto, faço toda a limpeza ali com álcool isopropílico. Então faço a limpeza com álcool isopropílico, né, no canivete ou na faca, enfim, e faço a lubrificação. A lubrificação eu utilizo para os pivôs, né, o Nano Oil, né? Então o Nano Oil é um composto excelente porque a espessura dele, a densidade dele é maior. Então, quando você coloca ali no pivô do canivete, né? Então, quando eu desmonto esse daqui, eu coloco ali, ele não é rolamentado, tá? Esse Spider aqui. Então, eu desmonto e coloco aqui 3 gotinhas nele, bem no, ali no washer dele, né? Que é de latão. E monto novamente, ele não escorre depois, porque ele tem uma viscosidade, dá para ver como ele é mais ou menos viscoso, não sei qual que é a relação, né? Tô confuso agora. Mas ele é mais espesso, né? Então quando eu coloco aqui, ele não vai escorrer da mesma forma que acontece com óleo mineral. Dá para ver que o óleo mineral, ó, é bem mais líquido, né? Bem mais líquido do que o nano óleo. Então eu uso óleo mineral, normalmente quando eu desmonto, eu passo um pouquinho desse óleo mineral aqui nos liners deles, né? Para manter eles protegidos ali de qualquer suor. E depois nos pivôs eu coloco as gotas de nano óleo. Isso ajuda porque o nano óleo ele não vai escorrer e o óleo mineral vai criar só uma película ali, tá? Se eu coloco óleo mineral, uma gota de óleo mineral no pivô, vai escorrer, vai, né, sair depois. Então, isso aqui, o nano óleo, para mim, acho que é a melhor opção para você manter o canivete bem lubrificado, tá?
Por que que eu uso o álcool isopropílico, né? Porque ele evapora muito rápido e ele é 99,8% ali de pureza de álcool, né? Então, a evaporação dele, ele, né, não tem água na composição dele, então a evaporação dele é quase imediata. Para você fazer uma limpeza, o canivete não vai ficar molhado depois, né? Então, isso ajuda ali a evitar a oxidação, né? Ah, o lápis. Por que que eu utilizo o lápis? Os canivetes, ou, por exemplo, o compression lock aqui, ou o liner lock, eles podem ter um pouquinho de lock stick, né? Então, o lápis, você passa assim, bem aqui no stop pin, ou na trava do canivete, que você remove o lock stick, porque ele funciona como um lubrificante seco, o grafite, né? Ele vai funcionar como um lubrificante seco. Então, se eu passo aqui bem no ponto da lâmina em que encosta no liner, né? Por exemplo, esse Spyderco aqui que é liner lock, ele evita que ele fique com aquela travinha, sabe? Quando você vai abrir ou fechar. Isso é o lock stick, né? Quando o aço da trava ele fica bem tão agarrado com o aço do canivete, o aço da lâmina, que para você tirar ele dá como se fosse uma cola, como se fosse colado, né? Então essa lubrificação a seco, como tem muito movimento ali de atrito, essa lubrificação a seco é ideal. Então por isso que eu utilizo o lápis ali para esses canivetes para evitar o lock stick. Depois eu fecho novamente, né? E aplico pego, né, eu deixo num potinho, deixo num cantinho aqui o trava-rosca e passo ali nos parafusos do pivô e do corpo, né? E coloco ali novamente, sempre com esse trava-rosca azul, que ele é possível fazer a remoção dele. Depois, se colocar um trava-rosca, se eu não me engano, vermelho, por exemplo, você quase nunca vai conseguir tirar mais aquele parafuso. Então, eu utilizo esse azul aqui. Eu acho que eu falei tudo sobre as manutenções, o que eu utilizo, né? Então, a pasta jacaré verde, que ela é o composto de polimento que você vai passar no strop. Tudo isso aqui é barato, tá? Então, esse strop aqui é barato, os outros aqui eu fiz, né? E essa pasta jacaré verde, ela é o composto de polimento aqui pro strop. Então, com pequenas... O nano-oil é caro, tá? O nano-oil é um pouquinho caro, confesso. Mas dura muito, tá? Esse aqui vai durar, pô, a vida inteira praticamente. Eu tenho bastante tempo e ó, não usei quase nada aqui do meu nano-óleo. Óleo mineral você encontra em qualquer farmácia, né? Eu não vou deixar link das coisas, tá, pessoal? Porque quase nada aqui vai ter link. Qualquer chave que você encontrar em casa de ferramenta vai funcionar. Isso aqui você acha no Mercado Livre, tá? No Mercado Livre eu acho para importar. Aqui no Brasil você não encontra esse daqui, só importando mesmo. Também é um pouquinho caro, vai pagar uns R$ 500 nesse afiador aqui, né? Um afiador da Worksharp. Tem uns Ting Ling aí que não sei se é bom, enfim, mas umas pedras de afiação funcionam muito bem, né? Lixa também ali para dar um polimento na lâmina se precisar. Mas umas pedras cerâmicas, você compra uma pedra 600, uma pedra 400 para iniciar a fiação. Se precisar, uma 600, depois uma cerâmica de 1000, 1200 e o strop você já consegue fazer a fiação do canivete. Rapidamente eu fiz o fio desse Victorinox que eu utilizo bastante, né? Então, acho que era isso, né? O lock stick aqui, o lock stick não, o trava-rosca que também é bem barato, isso aqui você encontra na farmácia, escova de dente nem se fala, né? Você pega em qualquer lugar, o lápis. O mais caro aqui realmente é o Nano Oil e o Worksharp, mas você pode comprar ali pedras de afiação. Beleza, pessoal? Então, esse aqui é o meu de campo, né? O que eu utilizo na rua, utilizo quando eu tô fora de casa. E esse aqui é o que fica ali na minha caixa de manutenção. Beleza, pessoal? Então é isso. Falando um pouquinho aí de forma mais jogada mesmo sobre manutenção. Espero que tenha alguma utilidade para vocês, né? Essas dicas, o que eu utilizo, o que dá para utilizar. Realmente tipo, não são coisas caras, tem tudo alternativa mais barata, menos pro Nano Oil, que eu acho que eu nunca encontrei uma alternativa mais barata. Acho que o Nano Oil é uns R$ 150. Eu acho caro para um óleo, né? Mas, enfim, dura muito tempo, tá?
Então tudo tem alternativa aqui, menos o nanowire. O afiador tem as alternativas, são as pedras. E você consegue ali fazer uma boa manutenção nos seus equipamentos. Beleza, pessoal? É isso. Esse era o vídeo de hoje. Abraço.